chefiou o Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, talvez o ministro com mais participação, que mais interferiu nessa questão das urnas eletrônicas. Manteve um diálogo permanente ali com o Congresso Nacional, a ponto, na minha opinião, de extrapolar e se reunir, por exemplo, com presidentes de partidos na época da votação da PEC, para defender que o voto impresso auditável não avançasse no Congresso Nacional. Na avaliação do ministro Barroso, as urnas eletrônicas são aquilo que há de mais avançado do ponto de vista científico no planeta, ainda que só estejam e só sejam usadas no Brasil, no Butão e em Bangladesh. Mas, de qualquer forma, para ele é o suprassumo da ciência neste momento. Então eu acho que na verdade era antes da PEC ser derrubada, né? Porque ele dizia que era hora, de repente depois ele passou a, não, estamos pensando em melhorias, vamos melhorar a segurança. Antes era super, 100% seguro. Depois começou, não, tem coisas a melhorar. E teve uma série de problemas, inclusive técnicos, durante a gestão do Barroso no TSE. Basta a gente lembrar da eleição de 2020, aquele primeiro turno que teve a maior demora desde a implementação das urnas eletrônicas, da redemocratização do Brasil, para se divulgar resultados das eleições municipais. Isso porque, pela primeira vez, a votação foi centralizada no TSE, naquele supercomputador que eles compraram às pressas, inclusive sem licitação, porque só era produzido por uma empresa no mundo, segundo o que já foi desmentido por especialistas. Pois é. Isso foi a pedido da Polícia Federal. Acho que é bom deixar claro que esse foi um dos apontamentos, né, ontem, quando as Forças Armadas, foi divulgado, na verdade, tornado público esse documento que elas haviam mandado para o TSE, fazendo algumas sugestões, né? Porque como é que funciona isso? Pelo princípio da anualidade. Então, até dezembro do ano passado, todos os representantes, todos os atores envolvidos nesse processo de supervisão, que teve aquela criação do Comitê de Transparência Eleitoral das eleições, tinham até dezembro para apresentar sugestões e fazer questionamentos. Então, as Forças Armadas apresentaram, o Ministério Público, OAB, todos os setores da sociedade civil, etc., que participam, e também dos três poderes que participam desse Comitê de Transparência Eleitoral. Várias dessas posições foram adotadas, dessas sugestões foram adotadas, abraçadas pelo TSE e algumas rejeitadas. As Forças Armadas, apesar do prazo já ter prescrito em dezembro, apresentaram novas sugestões em março ou abril, né, que foram essas divulgadas ontem, algumas acolhidas e a maioria rejeitada pelo TSE. Por quê? Porque além delas estarem fora do prazo, o TSE até ficou de uma certa forma vergonhoso e vexatório para as Forças Armadas, porque o TSE usou palavras, alguns termos, eu até anotei aqui, como por exemplo, premissas incorretas nas sugestões das Forças Armadas, disseram que não existe, reiteraram pela milésima vez que não existem salas secretas, até porque aí voltando à ponderação do Silvio, essa totalização feita no TSE, né, antes ela é feita pelos TREs, esses números são enviados, aí eles são totalizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, por quê? Porque você diminui a superfície, a interface sujeita a um ataque hacker. E de quem veio essa sugestão? Da própria Polícia Federal. Por isso o supercomputador e essa mudança nas eleições municipais de 2020 continuam em 2022. E aí o TSE teve que novamente corrigir as Forças Armadas, não existe sala secreta, até porque a apuração, se você pegar sobre isso e daqui a pouquinho. Todos os boletins de urna, né, e contar todos os boletins de urna de cada sessão eleitoral, você terá o resultado da eleição para todos os cargos, para todos os mandatários, sem precisar sequer passar pelo TSE. Óbvio que isso é um trabalho monstruoso, ninguém faz, mas uma cidade pequena, por exemplo, você pode recolher os boletins de urna, somar, que você vai chegar a exatamente o mesmo resultado que o Tribunal Superior Eleitoral chega. Agora, eu só queria chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, essa discussão foi superada, gente, no Congresso. A PEC não foi aprovada, ela não passou na comissão especial, não satisfeita por pressão dos apoiadores de Bolsonaro. O Arthur Lira colocou em votação no plenário da Câmara, ela foi rejeitada, não passou. Então, daí, discussão superada. Vivemos em uma democracia. Se a Câmara não aprovou, portanto, a gente precisa se mover para o próximo passo. Por isso, o Barroso sugeriu a criação desse Comitê de Transparência Eleitoral. Para quê? Para que mais atores possam participar, supervisionar de cada etapa, cada fase do processo eleitoral, para que a sociedade, justamente para dirimir dúvidas. Todos os representantes foram eleitos por esse mesmo sistema, né? Bolsonaro, todos os deputados do PSL, deixa eu só falar algumas coisas. Extinto PSL. Vamos lá, vexatório para as Forças Armadas, eu não vejo nada. A gente tem o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, Instituto Militar de Engenharia, que participaram ativamente dessas discussões, são top. Mas aí, por que vexatório é um ministro do STF dizer que as Forças Armadas
participam de um movimento para desacreditar ou para atacar as eleições. Isso é um vexame. Mas tá aqui a prova de que elas sobre a sala, mandando sugestões infantis que beiram a teoria conspiratória. Não, isso quem está dizendo é o TSE. Vergonha. Eu quero ver então o debate do TSE com os especialistas do IME e do ITA. Agora, sobre a sala secreta, Amanda, desculpa, a gente tem circulado, né, pelas redes sociais, matéria do Jornal Nacional, gente. Exato. Olha que fonte incrível. Matéria do Jornal Nacional de 2014. Né, mostrando exatamente esta sala secreta do TSE, com 23 pessoas apenas autorizadas a estar nesta sala secreta, onde foi feita a apuração. Eu preparei aqui, ficam vários cadastros eleitorais que são cadastros protegidos, mas não é que os números sejam secretos. Vou mostrar uma foto para você aproveitar a informalidade que agora a gente faz podcast. Esse aqui é um site que você acessa o áudio da matéria, com frequência. Esse aqui é o portal G1. Gente, é lógico que existe a sala cofre. Então diz aqui na manchete do portal G1, tá? De 28 de outubro de 2014, a matéria diz: técnicos do TSE relatam ansiedade com apuração secreta no domingo. Entre 5 da tarde e 8 da noite, somente 22 técnicos tiveram conhecimento dos resultados. Aécio liderou até 19h32, quando Dilma virou. Divulgação começou às 20 horas. Isso é uma reportagem do portal G1 da Rede Globo. Sim, tudo não, bem, peraí, mas posso dar um play? Não existe a sala cofre, não existe a sala secreta, existe uma sala que chama sala cofre, não existe a sala secreta no sentido que esses resultados não são secretos, porque eles já são divulgados. Esses resultados, o resultado sai no boletim de urna. Cada sessão eleitoral, de tempos em tempos, aqueles que estão na sala secreta acompanham segundo a segundo. O Silvio recebeu, Posso? Amanda mas tá recebeu. Aqui, deixa eu dar um play. Público, eles só são somados no TSE, mas não é o TSE que faz essa apuração. Entende a diferença? Pessoal, me avisa se o áudio ficar ruim. De suspense, os primeiros resultados oficiais da eleição presidencial, pouco mais de 20 pessoas sabiam de tudo no Tribunal Superior Eleitoral. A primeira barreira é a do detector de metais. Kombi, mas se a gente for contar papelzinho na urna de papel, na cédula de papel, o mesário vai saber também a matéria, o resultado antes a matéria de todo fala... o resto, né? Isso é uma coisa meio óbvia. Não, mas tá lá. É lógico que quem tá, a primeira pessoa que tem contato com aqueles números, seja numa votação de papel ou seja numa votação eletrônica, ela sabe minutos Amanda, antes. A questão toda é o seguinte, que seja onde há participação... Uma sala secreta, uma cela em que somente 22 pessoas podem entrar. 23, 22, né? Eu e você. Seja 23 pessoas. Mas veja só, 23 pessoas podem entrar numa sala antes do resultado se tornar público. Acesso? Essa sala não é secreta? Quem mais você gostaria que tivesse acesso? Quantas pessoas? Qualquer um. Teria que ser aberto. Aberto. O que é defendido como transparência... Gente... A totalização pública é desse... Amanda? De papel. Voto em papel? Aí sim, tudo bem, mas aí isso é um escrutínio auxiliar, isso daí não é a principal. Gente, a gente está falando a questão toda é a seguinte. Bom, vamos lá. Entre as faculdades que eu cursei estão... de estatística? A de processamento de dados. Então, qualquer pessoa, né, que esteja participando de um processo que envolva TI, tecnologia da informação, você vai ter ali os analistas de sistema, os programadores. Essas pessoas, elas participam ativamente da programação da urna, de todo o sistema. Quem garante que um servidor do TSE, desses 23 aí, não fez alguma falcatrua? Se a gente tivesse o voto impresso auditável, a gente teria pelo menos condições de provar... Dupla camada de segurança. Uma dupla camada de segurança. Porque a cédula é mais transparência e mais lisura. Nós estamos na era... Nós estamos justamente na era da insegurança. Lembra como uma palavra ótima. Porque a insegurança tecnológica. Eu não estou espalhando fake news, querido. Porque é aquela impressorazinha que a pessoa consegue visualizar, mas ela tem um vidro, ela não toca no papel, ela não leva o papel, não é um voto em cédula. Para você botar essa impressorazinha conectada nas urnas que existem hoje, como elas não têm a conexão com a impressora, porque algumas elas foram já compradas antes disso, você precisaria abrir todo um processo licitatório para comprar milhares de urnas dinheiro novas. Tem sobrando. Não é questão de dinheiro, é questão de tempo hábil. Você ainda assim, mesmo se a PEC tivesse passado na Câmara dos Deputados, você tempo. não daria. Olha, para você ter uma ideia, você tem a substituição de 6 a 8 mil urnas, sei lá, por ano. Você tem um ritmo de processo de substituição dessas urnas. Para você fazer todo esse processo licitatório, substituir todas essas urnas, colocar a impressora, você ia precisar pelo menos dobrar a quantidade de sessões eleitorais. Por quê? Porque a impressora engasga, ela dá problema, é que nem impressora de casa. Engasga, dá problema, você precisa trocar. Você teria uma votação muito mais longa, que levaria muito mais tempo, com muito mais sessões. A necessidade o tempo que a pessoa demora para visualizar a cédula impressa, eu votei, confirmado.
Não, eu estou te dando dado apurado posso te dar um número? especialistas em direito eleitoral e urnas eletrônicas. Orçamento do TSE. Vamos lá. Você não teria tempo posso te dar um número? Orçamento do TSE. Posso te dar um número? Para fazer isso até Em 2 anos não dá para fazer um orçamento do não, TSE, vai. Não, para você fazer o procedimento licitatório, comprar, instalar tudo, não. Você claro que não, dá, Amanda. Não haveria tempo. Amanda, não é claro. então, Amanda, você tá olha um dizendo número, um número. Posso dar só um número? Não daria tempo, não haveria dinheiro, mas que seria legal. Orçamento do TSE. Eu não digo nada. Eu digo o que as fontes de direito eleitoral me repassam. Sim, mas nós também temos fontes de direito eleitoral, inclusive ouvimos alguns